Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do nosso curso gratuito da cidadania italiana. Essa é a 7ª aula. E se você está chegando agora, você não assistiu nenhuma outra aula, para, calma, respira. Começa a assistir desde a primeira aula. Fábio, como que eu faço isso? Você vai entrar no nosso blog minhasaga.org. Tá aparecendo aqui embaixo, em algum lugar aqui, ó. minhasaga.org. E aí lá vai ter uma lista, vai ter uma página. Cada aula tem uma página específica. Então, recomendo que você comece da aula 1 e vá seguindo todas as aulas. É importantíssimo porque elas estão sendo gravadas numa sequência lógica. E uma outra coisa para você que já está seguindo, seja muito bem-vindo, você vai descobrir que temos um disclaimer diferente aqui aparecendo. O que aconteceu? Nos últimos dias eu não consegui fazer lives. E aí eu pedi, gente, é o seguinte, não estou conseguindo por causa da agenda, etc, etc. Terminou, a gente está publicando sempre às 8 horas da noite. Façam o seguinte, deixem as dúvidas lá no nosso blog, porque aí eu consigo responder vocês lá ao invés de deixar as dúvidas no final das aulas. O que aconteceu? Aconteceu que tem uma porrada de dúvidas interessantíssimas, um monte de coisa bacana acontecendo por lá. E agora a gente tem nas páginas de cada aula, não somente o vídeo, não somente uma pequena descrição, não somente os materiais didáticos, mas também embaixo a gente já tem agora um repositório maravilhoso de informações. Por quê? Muitas dúvidas deixadas ali são as mesmas dúvidas que talvez você tem. Então agora é mais do que nunca importantíssimo que você entre no nosso blog, em determinada aula, verifique se a dúvida que você tem agora foi respondida. Se não foi, você vai deixar sua dúvida lá. Então o que eu fiz? Eu tomei a decisão de não ter mais lives. Não tem porquê ficar no final da live aquela bagunça que estava antes. Agora todos os vídeos vão ser gravados, publicados sempre às 8 horas da noite aqui no nosso canal do YouTube. Mas as dúvidas vão ser lá, colocadas lá no nosso blog, porque tem funcionado demais da conta. Importante, os materiais não menos importantes, não só entre no blog, mas entre também no nosso canal do Telegram. Também tá aparecendo aqui, ó. Cadê? Ó, t.me/Fábio Barbiero, porque lá também tem materiais, a gente está avisando, está passando os links das aulas para você, tá bom? Bom, dito tudo isso, recado dado, vamos à aula de hoje. A aula é extremamente desagradável, eu odeio falar sobre essas coisas, mas elas são importantes, que é eventuais problemas que podem impedir, pode tirar ou ter tirado o seu direito ao reconhecimento da cidadania italiana. São 4 situações, tá? Eu já preparei aqui para você. 2 delas nós falamos e 2 delas serão novidades hoje. Eu vou repassar rapidinho as 2 primeiras, depois a gente vai falar das outras 2. E aqui eu preciso falar uma coisa importante, tá? Vai ter momentos nessa aula que eu vou dizer, se isso aconteceu, não há mais o direito. É muito dolorido para mim, tá? Para você saber, eu tenho a Jornada da Cidadania Italiana, que é a antiga Escola da Cidadania Italiana. É um lugar onde eu analiso documentos dos meus alunos e às vezes eu tenho que dizer para eles, você não tem direito à cidadania italiana, pelo menos por esta linha. E não existe opção. Às vezes as pessoas querem ouvir não, mas Fábio, pelo amor de Deus, é meu sonho, mas e aí que eu faço? Você vai procurar outra forma de emigrar para a Itália ou fazer o que quer que seja, porque por esta linha, e se você não tiver outra linha de transmissão da cidadania italiana, você não tem direito. E por mais duro que seja, eu tenho que ser honesto, eu não posso dar falsas esperanças às pessoas. E isso eu vejo, e por que eu tô falando isso? Que é muito comum, eu vejo as pessoas indo pros Facebooks da vida, pros Telegrams e dizer, olha, gente, pelo amor de Deus, alguém me falou que eu não tenho mais direito agora. E as pessoas falam, porque é difícil, algumas pessoas têm muita dificuldade com a perda. E aí eu vejo a pior coisa que pode acontecer nesse momento. Alguém fala assim, não, nós vamos dar um jeito, não é possível. E às vezes é possível, às vezes não há o direito pelos motivos que eu vou listar nesse vídeo. Então, eu quero que você entenda, e eu espero de coração que você não seja uma dessas pessoas que tenha perdido o direito à cidadania italiana. Mas se você entrar na jornada da cidadania italiana e eu analisar seus documentos e ver que você não tem direito, eu não vou te enganar. Eu vou dizer a verdade. Então, da mesma forma que eu falo lá para os meus alunos, eu vou falar aqui para você. Caso você tenha perdido o direito, pelo menos pela linha de transmissão que você está trabalhando, eu vou falar, não dá. Ponto. Procure outra forma. É duro, mas é honesto contigo para que você pelo menos não fique perdendo tempo e dinheiro tentando algo que não tem o que fazer. Tá bom? Então, vamos lá. 4 situações podem tirar ou ter tirado o nosso direito ao reconhecimento. A primeira delas nós já falamos.
Nós temos uma aula anterior aqui, que é sobre a naturalização do italiano. Se o italiano se naturalizou, então a gente até fez lá, né? A gente traçou uma linha do tempo, e aí a gente fez o seguinte, ó, aqui é a data da naturalização. Se ele se naturalizou na data XYZ, todos os filhos nascidos após a data da naturalização do italiano, ou seja, quando ele optou por abrir mão da cidadania italiana e se tornou apenas cidadão brasileiro, todos estes filhos nascidos após essa data nasceram de pai brasileiro, logo perderam o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Ponto. Aqui não tem o que fazer. Então, se nasceu depois, o pai já tinha se naturalizado brasileiro, não há o que fazer, não há o direito ao reconhecimento, acabou por esta linha. Muitas pessoas têm mais de uma linha, às vezes tem duas pelo pai, tem duas pela mãe. Como assim duas pelo pai, Fábio? Ué, seu pai é filho de pai e de mãe. Por exemplo, no meu caso, pelo meu pai, eu fui pelos Barbiero, mas eu poderia ter ido pelos Suanas, que é da mãe do meu pai. Meu pai nasceu em 48, nasceu em 49, então eu poderia ter ido por essa linha e tá tudo bem. Então todo mundo tem pelo menos 4 linhas aí. Ou quer dizer, todo mundo tem potencialmente 4 linhas de transmissão. 2 avô paterno, avó paterna, avô materno e avó materna. Tá bom? Então, potencialmente. Claro que tem gente que não tem uma só. Mas normalmente tem 2 aí. Então, se tudo que eu falar aqui pra você de repente deu ruim em uma, comece pela outra, tá? Então a naturalização é isso. A gente falou lá na aula sobre CNN ou CPN. A segunda situação que pode nos tirar direito, que aqui na verdade hoje, felizmente, não tira mais o direito de ninguém, porque há como fazer isso judicialmente, é a tal da Lei de 48, a tal da cidadania materna. Então todos aqueles que têm uma mulher... e aí vamos falar, o que é a Lei de 48? Filho ou filha de mulher nascido antes de 1948. Porque aí a gente... Eu falando isso daqui, ó, filho ou filha, a gente já relembra que não importa se você tem uma mulher na linha de transmissão, não é a mulher que tem que ter nascido após 1948, assim, o filho ou filha dela. Então, se você tem uma mulher na sua linha, tem um filho ou filha, esse filho ou filha nasceu antes de 1948, o seu processo deixa de ser diretamente num comune italiano ou num consulado italiano, e aí você automaticamente tem que entrar com um processo na Itália, chamado processo por derivação materna, onde o advogado então vai resolver este problema. Então, eu diria o seguinte, que, embora é um complicador hoje, ele não tira mais o nosso direito, mas é um possível problema. Então esses dois a gente já tinha falado, por isso que eu fui muito rápido, tá? Em relação a eles aqui, porque a gente já tratou disso. Você tem aulas aqui, ó, você vai ver aqui nos cards, tem aulas para você já tirar essas dúvidas e ir com mais profundidade a elas, além das páginas no nosso blog. Agora, a gente começa a falar da terceira situação, que é a cidadania, que a gente chama de cidadania trentina. E aqui a gente precisa abrir um pop-up antes de falar do que aconteceu, da perda do direito, para explicar uma coisa importante. É até uma questão de geopolítica, geografia, história. Antes, em um momento específico da nossa história, existiu um país que era conhecido como Império Austro-Húngaro, ou Império Austro-Hungárico em italiano. Este império, hoje, ele corresponderia aos países da Hungria, da Áustria e um naco da Itália. Tá? Então, porque você já sabe, nós já comentamos aqui que a Itália, tal qual a gente conhece como país hoje, ela não é muito antiga. Então, aliás, até interessante relembrar que a Itália, até ser Itália em 1861, eram vários países aqui dentro. Então você tinha países completamente diferentes, com línguas e moedas. Então o cara que saía de Veneza para chegar na Sicília, ele passava por vários, Grande Ducato de Toscana, Lombardia, toda a região do Vêneto, as terras do Papa, que fazia parte Úmbria, Ládzio, etc. Ou seja, eram países diferentes. Então, é importante lembrar que essa composição tal qual a gente conhece hoje, ela não existia até muito tempo atrás. E aí o que acontece? Este naco da Itália,
que fazia parte deste tal Império Austro-Húngaro eram as regiões, as províncias que hoje nós conhecemos por Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia. Então, estas províncias que ficam lá no norte, extremo norte da Itália, que por um acaso faz fronteira com a Áustria, não era Itália, era Império Austro-Húngaro. Então aqui qual é, agora que você entende isso, ok, eu quero que você pegue agora o seu documento italiano e olhe qual é o local de nascimento do seu antenato italiano. E aqui a gente vai cruzar os dedos para que ele não tenha nascido, não esteja escrito Trento, nem Bolzano, nem Trieste, nem Gorizia. Então dá uma olhada aí. Pausa esse vídeo e confira. Conferiu? Pois é, porque se está escrito, já também é muito provável, tá? Que já esteja escrito austríaco no nome dele, não italiano. Cansei de pegar documentos, principalmente em Gorizia e ali na região de Bolzano, que vem escrito, batismo, vem escrito, ele é austríaco, filho de... Às vezes vem escrito até em línguas um pouquinho diferentes, porque daquela época já não era o italiano, ou ainda não era o italiano, enfim. E aqui, só para você entender, agora falando mais claramente, descendentes de cidadãos nascidos onde hoje é a região de Trento, Bolzano, Trieste ou Gorizia, não têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana, porque não são descendentes de italianos, são descendentes de cidadãos austro-húngaros. E aqui antes que alguém fale assim, oh meu Deus, então tá bom, que pena, vou buscar minha cidadania austríaca. Não entendeu. Aquela região, ele também não é austríaco. As pessoas descendentes, estas pessoas não eram austríacas. Elas eram austro-húngaras. Então, as pessoas descendentes de pessoas dessas, os descendentes de pessoas dessa região, não conseguem nem a cidadania italiana e nem a cidadania trentina. E aqui eu preciso abrir um pop-up, dentro do pop-up, para te dizer que você vai buscar, se esse é o seu caso, não, mas eu preciso ver esse negócio melhor, pelo amor de Deus, como assim? E aí você vai descobrir que houve um momento da história, principalmente no ano 2000, foi promulgada uma lei chamada Lei 379/2000, e essa lei, o governo italiano resolveu dar a possibilidade para quem era descendente, ou quem é descendente de pessoas daquela região, que pudessem ter a cidadania italiana. Então o governo italiano promulgou uma lei e depois criou uma circular K78, que explicava como era feito esse procedimento. Esta lei tinha duração de 5 anos, então ela vigorou de 2000 a 2005. E aí sim, você podia, não era direto, você não podia ir para a Itália, você não podia fazer no consulado, você tinha que ir para o Círculo Trentino, que são organizações que ajudavam esse trâmite diretamente no Ministério em Roma, mas era possível. No final de 2005, isso foi, por pressão, principalmente dos argentinos, conseguiu-se prorrogar isso por mais 5 anos. Então o fato é que durante um período da nossa história, de 2000 a 2010, nós tivemos a possibilidade das pessoas terem o direito ao reconhecimento da cidadania, o que a gente chama de iuris sanguinis, mesmo que eram descendentes daquela região. Tá? Hoje isso não é mais possível. Então, neste momento, se alguém falar para você, não é possível. Não há o direito às pessoas que são descendentes de pessoas dessa região. Existe uma única exceção, mas aí não é cidadania trentina, que é o seguinte. Se você está assistindo esse vídeo, olhou nos seus documentos e descobriu que o seu antenato nasceu numa dessas regiões, existe uma pequena, muito difícil, mas ainda existe um farolzinho no fim do túnel. Não é nem uma luz, é que é o seguinte, você vai ter que buscar informações de quando ele saiu da Itália. Veja, não é o ano que ele nasceu, mas o ano que ele emigrou da Itália. Por quê? Porque estas regiões elas foram incorporadas na Itália no dia 16 de 7 de 1920. Tá? Esta é uma data, para quem é descendentes, que a gente chama de trentinos, ou de pessoas do Império Austro-Húngaro, essa é um dado fundamental. Por quê?
ainda que ele tenha nascido em Trento, Bolzano, Trieste ou Gorizia, mas ele emigrou, ele saiu da Itália depois do dia 16 de julho de 1920, ele, por ser residente no território que passou a ser Itália, ele recebeu automaticamente a cidadania italiana. Porque até então ele era o que a gente chama de apátrida. Acabou o Império Austro-Húngaro, ele perdeu a sua cidadania, porque não existia mais esse império. E aí se ele morava em território italiano, todas as pessoas que moravam nessas regiões, que eram apátridas, não tinham mais a sua cidadania, essas pessoas passaram a ser italianas porque residiam no que virou a Itália. Então, se ele estava na Itália no dia 16 de julho de 1920, ele obteve automaticamente a cidadania italiana, passou a ser cidadão italiano, e ele transmite se ele saiu da Itália depois disso. Então é a única exceção a essa regra. Infelizmente, pouquíssimas pessoas que nasceram nessas regiões saíram da Itália depois desse ano. Por outro lado, uma vantagem também, tá? Pouquíssimas pessoas que eu fiz já mais de quase 2.000 análises, conto nos dedos de uma mão pessoas que são descendentes de trentinos que perderam o direito. Tá? Aliás, estas 3 situações aqui, ó, primeira, segunda e terceira, são muito difíceis que alguém tenha perdido, porque são poucas as situações e a materna ninguém mais nem perde porque consegue fazer judicial. Então, esta é a terceira situação, cidadania trentina. Se você é descendente de uma pessoa dessas regiões, você só vai conseguir fazer o seu processo se ele emigrou. Fábio, como que eu provo que ele emigrou? Você vai buscar desembarque no Brasil, você vai buscar a emissão de passaporte dele na Itália, você vai ter que buscar algum documento, porque é necessário apresentar um documento que prove que ele saiu da Itália depois dessa data. Normalmente a gente usa a certidão de desembarque no Brasil. E aí resolve-se o problema, tá bom? E a última situação, que ela é muito mais comum do que eu gostaria, e infelizmente é uma situação que acaba trazendo muitos problemas, principalmente nos dias de hoje, é a perda da cidadania italiana por filiação. E aqui eu primeiro a gente já precisa começar entendendo uma coisa muito importante. Quando a gente entra no mundo da cidadania italiana, a gente ouve isso, né? A cidadania chama iuris sanguinis, que significa direito de sangue. Então, tanto que, cadê meu livro da cidadania italiana? Aqui, ó. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iuris sanguinis. Então, aqui você fala, é direito de sangue. Então, por exemplo, tem pessoas que me escrevem e dizem, eu nem sabia que eu era cidadão italiano, mas agora eu acabei de descobrir que o meu pai biológico era italiano e eu pedi um exame de DNA para ter a cidadania italiana. Não funciona desta forma. A cidadania italiana, ela não é transmitida por sangue, ainda que o nome nos leve a crer. E se você não sabia disso agora, tá tudo bem, porque eu também não sabia. Quando eu entrei no mundo da cidadania italiana, até começar a trabalhar com isso, eu não tinha noção. E aí eu descobri que a tal da cidadania, ela não é transmitida por sangue, mas por filiação. E aí e é muito complicado, por isso que eu vou tentar ser o mais didático possível, porque existem situações diferentes na Itália e no Brasil que levam a isso. Eu vou começar ilustrando aqui uma coisa interessante, tá? Antes de falar de como funciona num país no outro, vai ser muito fácil e eu já vou de cara aqui dizer o seguinte. Existem 2 condições fundamentais para a transmissão da cidadania. Transmissão da cidadania de um genitor ao seu filho. Tá? Então, vamos começar assim, que assim fica mais fácil. Existem 2 condições fundamentais. Estas condições, uma delas precisa ser obedecida. Então, você precisa obedecer uma das seguintes situações. A. Os pais eram casados civilmente. B. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Então, A. Os pais eram casados civilmente quando este filho nasceu. Ou B. Quem declarou a criança, e aí pode ser o filho ou a filha, é aquele que transmite a cidadania a ele. Então é assim, ó. Quem
Aqui a gente está falando de declaração. Opa, fiz besteira. Aqui está falando em declaração, aqui está falando em casamento. Então, essas são as duas situações e uma delas tem que ter sido obedecida. Então, vamos lá. O que significa uma, o que significa outra? Como eu disse, a cidadania é transmitida por filiação. E aqui, antigamente, tá, se chamava filhos legítimos. Quem aqui da época que se chama, quem aqui já ouviu a tal filho bastardo? Antigamente se usava filho bastardo. Isso não pode mais ser utilizado, porque é ridículo. Hoje se chama filho natural. O que é? Qual é a diferença de um filho legítimo, que também não pode mais falar filho legítimo, de um filho natural? Que um nasceu quando os pais eram casados civilmente e o outro não. Então o filho bastardo normalmente nem era porque o cara tinha pulado a cerca, ou a mulher tinha pulado a cerca e tinha traído o marido ou a mulher. Era simplesmente porque eles não eram casados civilmente. Então pode ser que o seu documento em algum momento apareça assim, filho ilegítimo. Não significa nada mais do que os pais não eram casados civilmente. Então, quais são... Primeiro, por que isso é um problema que pode fazer com que a gente perca a nossa cidadania? Então aqui, ó, 3. Filiação. Qual é o problema? Como a cidadania italiana ela é transmitida por filiação, a gente precisa obedecer uma dessas duas condições. Então eu preciso que você pegue os seus documentos, desde o seu antenato italiano até os seus pais, no caso, até a sua própria certidão de nascimento, e eu preciso que você observe o seguinte. Eu preciso que você veja e procure esta opção aqui, ó. Primeiro, se todos os pais eram casados civilmente. Então, primeira coisa que eu quero que você veja. Pegue os seus documentos, então vê lá. O seu antenato italiano, ele era casado com a mulher dele quando nasceu o filho dele ou a filha? Depois, você vai fazendo a sua própria linha até chegar a você. Todo mundo era casado civilmente. Se todo mundo era casado civilmente, em toda a sua linha de transmissão, como no meu caso aconteceu, não existe nenhum problema. Você não perdeu o direito à cidadania italiana pela quarta opção do nosso vídeo aqui da nossa aula, que é por filiação. Então tá tudo bem. Então veja, sua tarefa, verifique todos os seus documentos. E verifique ali. E tem que ser todos os documentos inteiro teor, como você já aprendeu em uma das aulas anteriores. Todo mundo foi casado civilmente? Então lá o seu bisnono com a sua bisnona, o seu avô com a sua avó, o seu pai com a sua mãe, todo mundo foi casado? Se sim, parabéns. Você passou por este vídeo incólume. Você, graças a Deus, e agradeça, abra um espumante, abra um vinho, ou água, o que quer que seja, e comemore. Porque você não teve o seu direito interrompido por nenhuma das 4 situações desse vídeo. Por outro lado, se você é uma das pessoas que nesse momento está desesperado, assim, pelo amor de Deus, oi, porque eu sei que minha avó não se casou civilmente, que ela casou na igreja, Fábio, e agora? Então, lembra que eu falei para você que tem 2 condições fundamentais e pelo menos uma delas tem que ter existido? Se não existiu essa situação aqui, em algum documento, então, digamos que o seu avô não foi casado com a sua avó. Então, nesta filiação, ou seja, na análise da filiação do seu pai ou da sua mãe, porque aí a gente está falando do filho, então o filho não teve os pais casados civilmente. Esta primeira situação aqui, ela não aconteceu, então a gente tem um problema aqui. Então é obrigatório, veja, não é opcional, tá? É obrigatório. Quando não houve o casamento civil das pessoas, que a declaração do filho seja aquele que transmitiu a cidadania a ele. Então, neste caso, que agora que você identificou, por exemplo, nesse caso aqui no nosso exemplo, o meu avô, Fábio, não foi casado com a minha avó. Meu Deus, o que eu faço? Você vai pegar a certidão do filho dele ou da filha, e na certidão do filho ou da filha vai verificar o seguinte: quem foi o declarante naquele documento? E normalmente está escrito assim, certidão inteiro teor, aos tais dias do mês tal compareceu, blá, 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 e declarou. Se, de novo,
os pais não foram casados civilmente, é obrigatório que ali nesta declaração esteja escrito o nome desta pessoa que transmite a cidadania a ele. Então, no nosso caso hipotético, os avós não foram casados, aí o avô que transmite a cidadania para o seu pai, por exemplo. Na certidão do seu pai tem que estar escrito: nos tais dias do mês tal compareceu fulano de tal, pai da criança, e declarou que no dia XYZ nasceu seu filho, filho dele declarante e de fulana de tal. Aí não vai ter escrito casados porque eles não eram casados, vai estar escrito ambos solteiros ou ambos residentes na cidade XYZ. Então é importante que você entenda o seguinte: uma dessas duas situações aqui tem que ter existido. Se não houve nem o casamento dos pais quando essa criança nasceu, nem a declaração do pai ou do genitor, na verdade, que transmite a cidadania, só existe uma última opção para que não tenha havido completamente a perda da cidadania italiana, tá? Que é o seguinte: este genitor, então, ó, imaginemos a seguinte situação, e agora eu vou mudar para você. Digamos que seus pais não foram casados, vou usar o meu caso, tá? Digamos que meus pais não tivessem sido casados. E quem passa a cidadania é minha mãe, que aliás, isso aqui é muito comum no Brasil, né? No Brasil, é muito comum, ó, BR. O que acontece no Brasil? Normalmente, o pai declara a criança. Por quê? Porque a mãe está no hospital. E no Brasil existe uma sanha desesperada de ter que registrar a criança no mesmo dia. Eu nunca vi. Então o povo sai correndo para registrar a criança como se a criança não fosse, sei lá. Então as pessoas saem correndo, o pai sai correndo para registrar a criança e porque a mãe está no hospital. Então, normalmente no Brasil, o pai que declara a criança. E aí, quando você, no seu processo, são todos os homens, a sua linha de transmissão composta somente por homens, normalmente você não tem problema de filiação. Por quê? Quando que o problema começa a acontecer? Quando você tem a mulher na linha. Então, quando a sua avó ou a sua mãe transmite a cidadania. Porque neste caso, e você já entendeu onde eu estou querendo chegar, né? Se no caso, no Brasil, é o pai que sempre declara a criança, e digamos que no meu caso, minha mãe que me transmitisse a cidadania italiana, e ela não tivesse sido casada com meu pai, então quem provavelmente declarou a minha certidão? Meu pai. Então imagine na seguinte situação: eu pego a minha certidão hoje e vejo Flávio e Janete não foram casados civilmente, então aqui já ferrou. Essa situação aqui não existe. Vou para a próxima. Ah, que bom, tomara que minha mãe tenha sido minha declarante, já que é ela que me transmite a cidadania. Aí eu vejo lá, foi declarante o pai. Ferrou de novo aqui, ó. Nenhuma destas duas condições foram respeitadas. E é preciso ao menos uma delas. O que acontece? Eu preciso resolver este problema através de um outro procedimento chamado eleição da cidadania italiana, que eu não vou falar dele aqui, porque senão eu vou embananar a cabeça de todo mundo. Então eu vou, num próximo vídeo no canal, a gente vai falar sobre a eleição. Eu só quero explicar rapidinho o que acontece, terminando esse exemplo aqui, tá bom? Ó, na Itália, os pais declaram a criança. Então na Itália nunca é um problema a filiação, porque os pais têm 10 dias para declarar uma criança e ambos vão juntos lá. Então não importa se eles foram casados ou eles foram casados, ambos sempre são os declarantes das crianças. No Brasil, que tem este cávulo de que o pai vai, quando tem uma mãe, o problema é criado. Quando que você... Então, veja, Fábio, você está me dizendo que se eu não tenho o nome dessas duas condições, eu perdi o direito à cidadania italiana. Tecnicamente, sim. Você passa a ter o direito se este genitor que não te declarou e nem foi casado com outro, faça um reconhecimento tardio de maternidade ou paternidade. Então veja, que é o que a gente vai falar lá depois da eleição da cidadania italiana. Mas se você, vamos imaginar a seguinte situação, no meu caso, meus pais não foram casados, minha mãe que me transmite a cidadania italiana, e ela não foi a declarante no meu nascimento. Se eu quisesse obter o reconhecimento agora,
Eu ia ter que primeiro pedir para minha mãe, junto comigo no cartório, fazer uma... Minha mãe iria me reconhecer como filha dela neste momento. E aqui vem uma outra situação que eu preciso te explicar. Na Itália, tem os pais declaram a criança e tem uma outra condição que pra gente no Brasil é muito difícil de entender. A mãe pode escolher não aparecer na certidão do filho. Como assim, Fábio? Mas a mãe não é mãe? Então, na Itália existe a presunção da mãe. Tipo, mãe é mãe. Mãe, quem pariu é mãe. Na Itália, a cidadania é transmitida por filiação. O que isso significa? Que não basta constar o nome da mãe. Não basta constar o nome do pai. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, não, Fábio, mas nos meus documentos não foi o declarante, mas lá tá lá o nome dele, porque outra pessoa foi lá e declarou o nome dele. Não adianta. A filiação, ela, para a legislação italiana, significa que a pessoa vai lá e ela vai e declara, olha, esta pessoa é meu filho, eu declaro que ele é meu filho. Se a pessoa não fez isso explicitamente na certidão de nascimento da criança, que é a segunda condição que eu te passei, que é essa aqui, ó. Quando quem declarou, quem transmite, então quando há essa declaração, esta pessoa é meu filho, estou aqui declarando para todos vocês que quiserem saber, acabou de nascer o meu filho e eu venho declarar, aí nem importa se eles são casados ou se eles não são casados. Isso não importa. Por quê? Porque essa condição da declaração específica e o que a gente chama de declaração explícita foi realizada. Por outro lado, se ele era casado, então imagine você lá em 1800 e bolinha, os italianos moravam nas colônias, então eles não podiam ir até a cidade registrar os filhos. Mas todos eles eram casados lindos e maravilhosos. Aí alguém, um capataz, um compadre ia lá registrar as crianças, aproveitava para registrar as crianças de todos os colonos. Foi uma terceira pessoa. Então aí normalmente você no documento aparece assim, ó. Foi declarante Juvenal. Aí você fala, quem é o Juvenal? Que nem aparece na minha linha de transmissão. É porque uma pessoa foi lá e declarou. Mas aí o Juvenal disse, olha, nasceu no dia tal uma criança, filho de fulano e cicrano. Então ele cita o pai e a mãe da criança. Só que isso não é uma declaração explícita. É uma terceira pessoa fazendo essa declaração. E aí não vale como prova de legitimação de filiação. Para isso, se eu tenho uma terceira pessoa declarando, eu tenho que cumprir qual é a outra obrigatoriedade? O casamento civil dos pais. É um tema muito confuso, é um tema muito complexo. Eu sei, você provavelmente vai ter que assistir essa aula várias vezes para entender, mas por isso eu já comecei, antes de contar toda a história, se eu pudesse tirar, ó, posso até tirar tudo isso daqui, ó, pra gente ficar nesta aula aqui, ó, pensando o seguinte, ó. Quarto, duas condições. Ou seus pais foram, ou todas as pessoas foram casadas civilmente, ou quem não foi casado civilmente tem que ter a declaração explícita. Se não houve nem o casamento, nem a declaração explícita, isso pode ser resolvido com uma declaração tardia de maternidade, que é normalmente a mãe que faz, porque, como eu falei, ou paternidade. Só que isso daqui, essa declaração tardia não basta, não é suficiente. Porque aí entra numa outra seara, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a tal da eleição da cidadania. Porque filhos reconhecidos na maioridade não é mais cidadania iure sanguinis. Não é mais cidadania iure sanguinis e passa a ser um outro tipo de cidadania que eu vou explicar numa próxima aula para não confundir ainda mais a cabeça de vocês. Tá bom? Então olha só, o que você vai fazer agora? Eu sei que vai pipocar de dúvidas nesta aula. Então você vai lá para o nosso blog, minhasaga.org. A gente vai deixar o link dessa aula aqui embaixo. Aí você vai lá para o blog, você vai deixar sua dúvida. Fábio, pelo amor de Deus, não entendi. Procure ser o mais claro possível. Você vai ter a capacidade, a oportunidade de escrever para mim. Então escreva com clareza. Fábio, meu caso é fulano e cicrano, meus bisavós, casados ou não casados, e quem foi o declarante foi tal pessoa. O que eu faço? Eu vou te explicar, vou te responder de forma assertiva também, tá bom? Então, seu papel agora é clicar no joinha se você não clicou ainda, se inscrever nesse canal se você não está inscrito
ir para o canal do Telegram, porque lá também a gente tem os avisos das aulas e mais uma série de coisas. E depois ir para o blog minhasaga.org, clicando no link que a gente vai deixar aqui, tá bom? Qualquer dúvida, deixa lá no blog que a gente vai te ajudar. Abraço!